Em Los Angeles, um grupo de policiais se vê envolvido em um intenso tiroteio contra 4 assaltantes fortemente armados que acabaram de roubar um banco em Lincoln Heights. Enquanto 2 criminosos permanecem dentro do banco, mantendo reféns sob vigilância, os outros 2 enfrentam a polícia do lado de fora com rifles automáticos e armaduras completas, tendo vantagem sobre os agentes que possuem apenas pistolas. A situação começa a mudar quando a equipe da SWAT chega ao local. Os oficiais Jim e Brian descem de um helicóptero junto com outros 2 membros, pousando no telhado do banco. Eles entram no depósito e usam câmeras espiãs para identificar uma rota segura até o saguão principal. Ao mesmo tempo, atiradores da SWAT se posicionam em um prédio vizinho e uma equipe terrestre se aproxima do banco. Quando um dos ladrões tenta fugir em um carro, um atirador o elimina com um disparo certeiro. O outro criminoso continua a atirar contra a polícia, mas logo é dominado pela equipe terrestre. Dentro do banco, os assaltantes restantes entram em pânico. A SWAT inicia negociações para libertar os reféns, enquanto o tenente Velasquez instrui a equipe dentro do banco a manter posição. No entanto, Brian ignora a ordem e se desloca em direção ao saguão, sendo seguido por Jim. Quando um dos ladrões faz uma refém e ameaça matá-la, Brian atira no criminoso, acertando seu ombro e matando-o. Jim elimina o último assaltante, encerrando o confronto. Após a operação, Jim verifica a mulher ferida e chama uma ambulância. Brian, ao perguntar sobre o estado da vítima, recebe uma resposta ríspida de Jim, que está irritado com sua atitude imprudente. No quartel, o capitão Fuller, furioso com a desobediência de Jim e Brian, os expulsa da SWAT, especialmente porque a mulher ferida pretende processá-los e a cidade por negligência. Velasquez intercede, pedindo que eles tenham uma chance de recuperar seus postos, e Fuller concorda, mas os rebaixa para funções de manutenção e distribuição de armas. Sentindo-se humilhado, Brian se revolta e confronta Fuller, piorando sua situação. Fuller oferece a Jim a oportunidade de retornar à SWAT se ele testemunhar contra Brian, mas Jim hesita. Enquanto Brian decide pedir demissão, Jim admite que acredita que Brian agiu de forma irresponsável, o que gera uma discussão entre eles. Sentindo-se traído, Brian agride Jim antes de sair. 6 meses depois, Jim continua treinando por conta própria, mas ainda está relegado a tarefas menores no quartel. Um dia, o sargento Hondo aparece e pede para Jim consertar seu fuzil modificado, impressionando-se com o trabalho. Hondo é convocado por Velasquez para formar uma nova equipe da SWAT como resposta às críticas contra a polícia. Ele aceita 2 oficiais recomendados e precisa selecionar mais 3, enquanto Fuller tem a palavra final. Ao voltar para casa, Jim descobre que sua namorada está se mudando, alegando que seu relacionamento esfriou desde sua saída da SWAT. No dia seguinte, no trabalho, Jim apresenta um dispositivo inovador criado durante sua função no armamento. Um gancho com corrente projetado para derrubar barreiras. O invento chama a atenção de Hondo, que vê potencial nele. Enquanto isso, o mafioso francês Alex chega a Los Angeles. No aeroporto, quase tem sua faca confiscada, mas convence a segurança de que é uma relíquia de família. Ele se encontra com seus homens e recebe um passaporte falso antes de visitar seu tio em um restaurante, fingindo ser uma visita surpresa. No entanto, Alex sabe que seu tio vem desviando dinheiro da família e, após a refeição, o mata friamente com sua faca. Depois, ele sai sozinho, mas acaba sendo parado por uma viatura devido a um farol quebrado. Como o carro está registrado no nome do tio, que possui um mandado de prisão, Alex é levado sob custódia. Ele tenta subornar os policiais, mas falha e acaba preso. De volta a Hondo, ele recruta Jim como seu motorista na busca por novos membros para a equipe. O primeiro candidato, Deck, é visto perseguindo um suspeito pelas ruas. Hondo e Jim decidem ajudar na captura, o que irrita Deck, mas ele se acalma quando recebe o convite para a SWAT. O próximo candidato é um policial vegano, mas sua personalidade rígida e educada não se encaixa na equipe. Em seguida, eles encontram Chris, uma policial do metrô com várias denúncias disciplinares.
descobrem que Chris é, na verdade, Christina e suspeitam que suas rejeições anteriores à SWAT sejam por causa de seu gênero. Como a maioria das queixas contra ela veio de criminosos violentos que não aceitavam ser dominados por uma mulher, Hondo decide recrutá-la. Após retornarem ao quartel, Jim questiona Hondo sobre seu papel no processo seletivo. Hondo pergunta se ele desistiu de Brian e Jim diz que não. Com isso, Hondo lhe oferece a última vaga na equipe. O capitão Fuller reluta em aceitar a nova equipe de Hondo, rejeitando especialmente Chris e Jim. No entanto, ele propõe um compromisso. Permitirá que a equipe permaneça unida, mas se falharem nos testes iniciais da SWAT, Chris voltará ao seu antigo posto, enquanto Jim e Hondo serão removidos da unidade. Hondo aceita o desafio, confiante no potencial de sua equipe. O treinamento começa imediatamente e os membros da equipe passam a se conhecer melhor. Surge uma tensão entre Jim e Michael, pois Michael é irmão da ex-namorada de Jim e acredita que ele a machucou. Quase chegam às vias de fato antes de serem separados. Hondo submete o grupo a diversos testes, incluindo infiltração, resistência física, habilidades com armas e tiros de longa distância. Apesar das dificuldades iniciais, o grupo demonstra grande evolução. Durante um exercício de tiro ao alvo, mostram precisão excepcional ao acertar cartas de baralho. Também praticam operações simuladas de resgate, aprimorando seu trabalho em equipe. Chega o momento do teste final, que envolve um cenário de sequestro de um avião. Os sequestradores são interpretados por outros membros da SWAT e estão armados com armas de paintball. O objetivo é retomar o controle da aeronave em até 8 minutos. Jim percebe um ponto de entrada alternativo que ninguém mais consideraria. Um pequeno elevador de bandejas, estreito demais para qualquer um, exceto Chris. Enquanto a equipe perfura um buraco na fuselagem e um membro sobe no teto do avião, Chris se arrasta pelo elevador. Detectam uma armadilha antes que seja ativada e eliminam a ameaça rapidamente. Ao iniciar a invasão, neutralizam todos os sequestradores sem perder um único refém. Apesar de Tejode ser atingido por um disparo que teria sido fatal em uma situação real, a equipe bate o recorde do exercício para desgosto de Fuller. Naquela noite, comemoram em um café administrado pelo pai de Dick. Após algumas horas, a maioria vai para casa, exceto Chris e Jim, que continuam em um bar. Lá, são abordados por Brian, que provoca Jim antes de sair furioso, quebrando uma moldura com uma foto deles. Mais tarde, Jim tenta se aproximar de Chris, mas ela o rejeita e o convida para o aniversário de sua filha. Enquanto isso, Alex tenta contratar um advogado, mas sem sucesso. Logo, ele é transferido. No dia seguinte, a equipe aproveita o dia de folga. Hondo e Velasquez jogam golfe, Dick passa tempo com os filhos, Michael fica em casa com a esposa e Jim comparece à festa da filha de Chris, entretendo as crianças. O descanso é interrompido por um chamado de emergência. Um homem se barricou em sua casa e dispara aleatoriamente pela janela, alegando ter explosivos. Embora ninguém acredite nele, Velasquez prefere não arriscar. Jim sugere uma abordagem alternativa e rapidamente neutralizam o suspeito. No departamento do xerife, um oficial descobre a verdadeira identidade de Alex e informa Velasquez, que ordena que a equipe de Hondo intercepte o ônibus de transporte do prisioneiro. Porém, os capangas de Alex, disfarçados de policiais, emboscam o ônibus e matam os guardas. Antes que possam escapar, a equipe de Hondo chega e inicia um tiroteio. Após uma perseguição intensa, Alex é recapturado. Descobre-se que ele é um criminoso internacional procurado por diversos crimes, incluindo assassinato e tráfico de armas. A imprensa cobre o caso intensamente, e Alex aproveita para oferecer uma recompensa de $100 milhões a quem conseguir libertá-lo. O anúncio chama a atenção de criminosos em toda Los Angeles. A equipe tenta levá-lo de helicóptero, mas a aeronave é abatida por um atirador, forçando-os a mudar de plano. Decidem transportá-lo por terra, ignorando a multidão que tenta se aproximar. Porém, uma armadilha é montada quando um falso morador de rua bloqueia a estrada.
Gangues atacam, destruindo carros da polícia e atirando. Um dos oficiais da escolta é morto e 2 são feridos. Contudo, ao abrirem o compartimento onde Alex deveria estar, encontram apenas um boneco. O verdadeiro transporte foi feito por um túnel subterrâneo até um carro discreto. Durante o trajeto, Alex continua provocando a equipe e oferecendo suborno. Ao se aproximarem de um segundo ponto de verificação, TJ surpreende a todos ao sacar sua arma contra seus companheiros, revelando que aceitou a oferta de Alex. Jim e Michael tentam convencê-lo a desistir, mas Brian surge e atira em Michael, revelando-se o mentor do plano. Eles algemam Jim e fogem com Alex pelo metrô. Pouco depois, o restante da equipe chega, liberta Jim e chama reforços para Michael. Dividem-se novamente para rastrear os fugitivos. Enquanto Hondo e Jim seguem os rastros, Dick e Chris monitoram o metrô, mas o trem nunca chega ao destino. Investigando, encontram-no abandonado no meio do túnel com passageiros assustados. O maquinista indica que os criminosos escaparam pelo sistema de esgoto, onde o sinal de rádio da polícia não funciona. Fuller descobre a traição de TJ e suspeita que toda a equipe possa estar envolvida, já que perderam contato. Quando detecta uma pista sobre um aeroporto clandestino sendo ativado em Hawthorne, ordena que todas as unidades se dirijam ao local. Nos túneis, Hondo e Jim seguem os fugitivos, evitando armadilhas colocadas por Brian, incluindo minas e granadas de fumaça. Enquanto isso, a equipe da SWAT corre contra o tempo para impedir a fuga de Alex. Com as comunicações restabelecidas, Hondo relatou a situação para Fuller e solicitou transporte. Mas Fuller, já desconfiado dele, ordenou que abortassem a missão. Hondo ignorou a ordem e a equipe tomou posse de um carro de luxo que passava, partindo em alta velocidade. Durante a perseguição, Chris percebeu um jato voando baixo e concluiu que Brian planejava fugir usando a aeronave. O aeroporto era apenas uma distração. A equipe então desviou seu caminho e seguiu o avião, que pousava na ponte da Sexta Rua. Brian e seus comparsas sequestraram o piloto e embarcaram às pressas, preparando-se para decolar. Sem hesitar, Hondo acelerou o carro e avançou pelo bloqueio improvisado, mesmo sob disparos dos criminosos. Quando os tiros não impediram a decolagem, Hondo jogou o veículo contra o trem de pouso, fazendo a aeronave perder o controle e colidir. Seguiu-se um intenso tiroteio entre os policiais e os criminosos. Durante a troca de tiros, Chris foi atingida no ombro, mas conseguiu continuar. Alex tentou fugir no meio do caos, mas foi rapidamente capturado por D após uma breve perseguição. Enquanto isso, Brian usou um refém como escudo para sair do avião e correu até a beira da ponte, onde se pendurou para escapar. Jim, determinado a detê-lo, foi atrás. Do outro lado, Hondo confrontou TJ, que estava ferido. O ex-colega demonstrou arrependimento por suas ações e perguntou sobre o estado de Michael. Hondo garantiu que ele sobreviveria, mas, incapaz de lidar com suas escolhas, TJ sacou uma arma e tirou a própria vida. Já no pátio ferroviário abaixo da ponte, Jim desceu atrás de Brian, mas foi pego de surpresa e esfaqueado na mão. Mesmo ferido, continuou a perseguição em meio aos trilhos. Os dois se enfrentaram em uma luta intensa, se empurrando e golpeando um ao outro, até que no momento decisivo, Jim conseguiu chutar Brian, fazendo com que sua cabeça caísse nos trilhos, bem no momento em que um trem passava, matando-o instantaneamente. Após se reunir com a equipe na ponte, Jim e os demais foram recebidos por Fuller, que os parabenizou pela missão bem-sucedida. No entanto, o trabalho ainda não havia terminado. Alex precisava ser transferido para uma prisão federal. Assim, a equipe o escoltou até o veículo da SWAT para entregá-lo às autoridades. Mais tarde, depois de concluírem a transferência, o rádio da polícia informou sobre um roubo em andamento. Hondo, observando a equipe exausta, comentou que o turno deles havia acabado há 12 horas, mas, mesmo assim, todos concordaram em seguir para mais uma missão.